Uma jovem desprezada pela própria família é enviada por brincadeira para um dos homens mais poderosos do mundo. O que começou como humilhação transforma-se numa jornada de coragem, amor e redenção em pleno deserto. Entre intrigas, segredos e fogo real, ela descobre que a verdadeira realeza não está no sangue, mas no caráter. E o cheque, ao olhar nos olhos da mulher que todos zombaram, percebe que encontrou exatamente o que o destino lhe devia. Antes de ouvir esta história sobre coragem e autovalorização, não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias inspiradoras. Amina Samir ajustou os óculos enquanto terminava de catalogar o último livro da coleção de literatura árabe na pequena livraria onde trabalhava em São Paulo. Filha de um comerciante árabe e uma brasileira já falecida, Amina cresceu entre dois mundos, sem pertencer completamente a nenhum deles. Aos 26 anos, era constantemente lembrada que não atendia aos padrões de beleza de nenhuma das culturas, cabelos cacheados indomáveis, óculos grossos e um corpo que não se encaixava nos manequins das lojas do shopping, onde sua meia-irmã, Leila, desfilava toda semana. O sino da porta tocou, interrompendo seus pensamentos. Amina, graças a Deus te encontrei. Seu pai está te procurando há horas, exclamou Jamil, primo de segundo grau e mensageiro frequente das convocações familiares. O que houve desta vez? Perguntou, já imaginando mais uma das reuniões onde seria comparada à perfeição de Laila. É algo grande. Tem a ver com Najima. Amina congelou. Najima era o pequeno, porém riquíssimo emirado de onde sua família paterna vinha, governado pelo jovem príncipe Karim Al-Fahad, que após a partida do pai, assumira o trono com promessas de modernização. As notícias sobre o lugar raro chegavam ao Brasil, exceto pelos ocasionais comentários sobre a fortuna incalculável do novo governante. 2 horas depois, Amina entrava na mansão nos Jardins, onde seu pai e a nova família moravam, desde que abandonara a modesta casa onde ela crescera com a mãe. Ibrahim Samir, um homem que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5, levantou-se nervoso quando a filha entrou. Finalmente chegou. Não sabe atender o telefone. Estava trabalhando, pai. Soraya, a madrasta, deslizou pelo salão como se flutuasse em seu caftã de seda importada. Ah, querida, que bom que veio. Estamos com novidades maravilhosas. Seu sorriso não alcançava os olhos. Amina observou o cenário. Laila, sua meia-irmã, 3 anos mais nova, estava sentada estrategicamente, sob a luz que realçava seus cabelos perfeitamente lisos e a pele impecável. Usava um vestido que provavelmente custava 3 meses de salário de Amina. Ao lado dela, 2 tios paternos e a avó, que raramente saía de casa, compunham a reunião familiar completa. O que está acontecendo? Perguntou Amina, sentindo o estômago afundar. Ibrahim pigarreou, assumindo a pose de patriarca. Recebemos uma comunicação oficial do Palácio Real de Najima. O príncipe Karim está realizando encontros com famílias de descendência najimiana ao redor do mundo para fortalecer laços culturais. Ele fez uma pausa dramática. E nossa família foi uma das escolhidas para enviar uma representante. Laila deu um gritinho ensaiado de empolgação, como se aquilo fosse uma surpresa, embora seu vestido e maquiagem indicassem o contrário. Obviamente, Leila será a representante perfeita da nossa família, continuou Ibrahim. Ela tem treinado etiqueta, fala árabe fluentemente. Conhece as tradições. Na verdade, interrompeu o tio Ahmed, o mais velho e respeitado, a carta específica que a convidada deve ser a primogênita da família Samir. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para Amina. Isso é ridículo. Soraya foi a primeira a quebrar o silêncio. Deve haver algum engano. Amina mal consegue se equilibrar em saltos, quanto mais representar nossa família diante da realeza. Amina sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Anos de humilhações haviam construído uma carapaça. Não há engano, insistiu o tio Ahmed, mostrando o documento oficial com o selo real. A tradição najimiana respeita a primogenitura e diz aqui claramente: solicitamos a honrada presença de Amina Samir, filha de Ibrahim e Yasmin Samir. Minha mãe partiu há 12 anos, murmurou Amina, surpresa por seu nome constar em um documento real.
Eles mantêm registros detalhados de todas as famílias com origem najimiana, mesmo as que emigraram há gerações, explicou Ahmed. Para eles, você é a representante legítima. Soraya começou a andar de um lado para outro, visivelmente transtornada. Isso não faz sentido. Todos sabem que esses encontros são, na verdade, uma busca por uma noiva para o príncipe. Por que chamariam? Ela parou olhando Amina de cima a baixo, como se avaliasse um produto defeituoso. Amina ajustou os óculos desconfortável. Não era idiota. Compreendia a insinuação. Todos sabiam que o príncipe Karim, após 3 anos no poder, estava sob pressão para casar e garantir a sucessão. As revistas de fofoca internacionais especulavam sobre uma seleção de potenciais noivas de famílias com laços najimanos espalhadas pelo mundo. Não, vou, declarou Amina. Podem mandar Laila no meu lugar. Não é tão simples, interveio o tio Ahmed. Recusar um convite real é considerado uma grave ofensa diplomática. Poderia afetar todos os negócios da família com Najima. Ibrahim passou a mão pelo rosto angustiado. Ele tem razão. Nossas importações dependem das boas relações com o Emirado. Amina olhou ao redor, percebendo que estava encurralada. Por anos fora tratada como um incômodo, a filha que ninguém queria exibir. Agora, de repente, sua presença era indispensável por causa de um tecnicismo. A ironia era amarga. Soraya, após alguns momentos de reflexão, abriu um sorriso calculista. Talvez isso seja perfeito, afinal. Todos olharam para ela surpresos. Pense bem, Ibrahim. O príncipe Karim procura uma noiva que compartilhe seus valores de modernização. Ela praticamente cuspiu a última palavra. Quando ele conhecer Amina, vai perceber rapidamente que nossa família tem opções melhores a oferecer. Amina compreendeu o plano cruel. Seria o contraste perfeito para fazer Laila brilhar depois. Então sou a isca? Perguntou com uma calma que não sentia. Não seja dramática, querida. É uma oportunidade única de viajar, conhecer suas raízes. Soraya fez um gesto displicente. E claro, abrir portas para sua irmã. Meia-irmã, corrigiu Amina automaticamente. Você irá, declarou Ibrahim finalmente. É seu dever para com a família. Naquela noite, em seu pequeno apartamento alugado, Amina pesquisou obsessivamente sobre Najima. O pequeno emirado tinha se tornado um centro de inovação tecnológica no Oriente Médio, equilibrando tradição e modernidade sob a liderança do jovem príncipe Karim. Encontrou poucas fotos dele. Sempre formal, em trajes tradicionais ou ternos impecáveis, com uma expressão séria que escondia mais do que revelava. Uma semana depois, Amina se encontrava no jato particular, enviado pelo Palácio Real, observando a paisagem brasileira desaparecer sob as nuvens. Em sua mala, mais livros que roupas. No bolso, um pequeno colar que pertencera à sua mãe, único item de valor sentimental que possuía. Não esqueceu as instruções, não é? Soraya havia feito questão de acompanhá-la até o aeroporto. Seja você mesma. O tom deixava claro que isso era o pior conselho possível. Amina assentiu mecanicamente. Havia decorado o roteiro. Seria autêntica o suficiente para ser descartada rapidamente, abrindo caminho para que Laila fosse convidada em seu lugar. Enquanto o avião ganhava altitude, perguntava-se o que esperava por ela nas areias de Najima, o lugar que nunca conhecera, mas que sempre definira sua existência dividida. O Palácio Real de Najima era uma mistura fascinante de arquitetura tradicional árabe e design contemporâneo. Construído no centro de Mahara, a capital do Emirado, o complexo se erguia como uma joia entre as dunas douradas que cercavam a cidade moderna. Amina observava tudo pela janela da limusine que a conduzia do aeroporto, sentindo-se cada vez menor diante da grandiosidade que se aproximava. Senhorita Samir, bem-vinda a Najima, disse Fatima, a assistente designada para recebê-la. Espero que a viagem tenha sido confortável. Foi, obrigada, respondeu Amina, tentando esconder o nervosismo. A limusine atravessou os portões principais, revelando jardins meticulosamente planejados, onde fontes dançavam em sincronia perfeita. Servos uniformizados se moviam com eficiência silenciosa, enquanto carregavam a bagagem de Amina para dentro do palácio.
Você terá algumas horas para descansar antes do jantar formal desta noite, explicou Fátima. O príncipe Karim receberá todas as convidadas internacionais para uma primeira apresentação. Todas? Perguntou Amina, imaginando quantas seriam. 27 famílias enviaram suas representantes. Fátima sorriu, profissional. Algumas estão aqui há semanas. Você é uma das últimas a chegar. Amina foi conduzida a uma suíte luxuosa, com vista para os jardins centrais. O quarto era maior que seu apartamento inteiro em São Paulo, decorado com sedas finas e mobília antiga que parecia pertencer a um museu. Na cama king size, um vestido tradicional nigeriano estava cuidadosamente disposto. Este é seu traje para o jantar desta noite, explicou Fátima. Uma estilista virá ajudá-la com o caimento e maquiagem. Alguma pergunta? Amina olhou para o vestido elaborado, imaginando como pareceria ridícula nele. Posso usar minhas próprias roupas? Fátima hesitou. Preferiríamos que usasse o que foi preparado especialmente para você, respondeu com diplomacia. Há um protocolo a seguir. Após a saída de Fátima, Amina explorou o quarto, descobrindo uma biblioteca embutida numa das paredes. Correu os dedos pelas lombadas de livros raros, alguns em árabe, outros em inglês e francês. A pequena coleção revelava alguém com gosto literário semelhante ao seu. Pegou um volume de poesia persa e sentou-se na janela, perdendo-se nas palavras para acalmar a ansiedade. Horas depois, após uma luta com a estilista que tentava domar seus cabelos, Amina descia para o grande salão. O vestido tradicional em tons de azul profundo havia sido ajustado para disfarçar o que a madrasta chamava de imperfeições de seu corpo. A maquiagem suavizava suas feições, mas Amina insistira em manter seus óculos. Sem eles, seria praticamente cega. O salão real era imponente, com lustres de cristal pendendo do teto abobadado e tapeçarias históricas adornando as paredes. Música suave de instrumentos tradicionais preenchia o ambiente, onde cerca de 30 mulheres circulavam em grupos, todas impecavelmente vestidas e produzidas. Amina avistou rostos familiares de revistas internacionais, filhas de empresários, uma princesa distante de uma família real europeia, celebridades de diferentes países. Todas pareciam ter saído diretamente das páginas de revistas de moda, conversando com a desenvoltura de quem nasceu em ambientes de poder. Você deve ser a brasileira. Uma voz melodiosa interrompeu seus pensamentos. Amina virou-se e encontrou uma jovem sorridente de olhos amendoados. Sou Nadia Al-Fahad, prima do príncipe. Apresentou-se. Estava curiosa para conhecê-la. Você chegou por último e causou certo burburinho. Burburinho? Repetiu Amina, sentindo o estômago afundar. Não se preocupe. Nadia pegou 2 taças de suco de uma bandeja que passava. É refrescante ter alguém que não parece ter passado a vida inteira se preparando para este momento. Antes que Amina pudesse responder, um silêncio repentino tomou conta do salão. Todos os olhares se voltaram para a entrada principal, onde guardas em uniformes cerimoniais se posicionavam. Sua Alteza Real, o príncipe Karim Al-Fahad, governante de Najima, anunciou um dos guardas em voz solene. Amina não conseguiu evitar o suspiro. O homem que entrou no salão não se parecia em nada com as fotos formais que pesquisara. Karim Al-Fahad tinha olhos intensos, feições fortes e um porte que comandava a atenção sem esforço. Parecia mais jovem do que nas imagens oficiais, talvez na casa dos 30 anos, e se movia com uma confiança tranquila que contrastava com a rigidez dos protocolos ao seu redor. Ele é mais bonito pessoalmente, não é? Sussurrou Nadia, divertindo-se com a reação de Amina. O príncipe começou a circular pelo salão, cumprimentando as convidadas uma a uma. Amina notou como algumas mulheres praticamente se transformavam em sua presença. Vozes tornando-se mais agudas, sorrisos mais largos, gestos mais dramáticos. Era como assistir a uma competição não declarada. Não parece muito impressionada, observou Nadia, estudando o rosto de Amina. É apenas um homem, respondeu ajustando os óculos. Poderoso, é verdade, mas ainda apenas um homem. Nadia soltou uma risada genuína. Acho que vamos nos dar bem. Brasileira. À medida que o príncipe se aproximava do seu grupo, Amina sentiu o nervosismo aumentar. Mentalmente repetia o plano.
ser autêntica o suficiente para ser descartada rapidamente. Não seria difícil. Nunca conseguira fingir interesse quando não o sentia. Prima Nádia. O príncipe finalmente chegou até elas com um sorriso caloroso para a parente. Vejo que já está fazendo a recém-chegada se sentir em casa. Sempre cumpro meus deveres diplomáticos com prazer, respondeu Nádia, com uma reverência exagerada que fez o primo sorrir. Karim, então, voltou sua atenção para Amina, que fez uma reverência desajeitada. Senhorita Samir, seja bem-vinda a Najima. Sua família tem uma longa história com nosso emirado, embora já estejam no Brasil há 3 gerações. Como sabe disso? Perguntou Amina, esquecendo momentaneamente o protocolo. Um leve murmúrio de choque percorreu as pessoas próximas. Questionamentos diretos não eram comuns. Karim, no entanto, pareceu intrigado em vez de ofendido. Conheço a história de todas as famílias convidadas, respondeu, sustentando o olhar dela. Seu bisavô foi conselheiro do meu tataravô durante um período de grandes mudanças para Najima. A aliança entre nossas famílias tem raízes profundas. Amina piscou confusa. Seu pai nunca mencionara tal conexão histórica. Não sabia disso, Alteza. Karim, por favor, corrigiu ele. E talvez existam muitas coisas sobre sua própria linhagem que ainda descobrirá durante sua estadia. Nesse momento, uma das outras convidadas se aproximou estrategicamente, atraindo a atenção do príncipe com uma pergunta sobre um dos quadros nas paredes. Amina recuou discretamente, aliviada pelo fim da interação. Você fez uma impressão e tanto, comentou Nádia, juntando-se a ela novamente, falando o que não devia, imagino. Sendo a única que não tentou recitar poesia ou mostrar conhecimento político nas primeiras 3 frases. Nádia piscou. Meu primo valoriza a autenticidade mais do que perfeição ensaiada. Amina observou o salão, sentindo-se uma intrusa. Em um canto, um grupo de jovens a observava, cochichando entre si. Reconheceu a mais alta delas, Yasmin Al-Fayed, filha de um magnata do petróleo e famosa por sua beleza nas redes sociais. O jantar foi anunciado e todos se dirigiram ao salão de banquetes. A mesa era uma obra-prima, com louças de porcelana e cristais que refletiam a luz suave das velas. Amina foi colocada a várias cadeiras de distância do príncipe, entre uma princesa distante de Mônaco e uma herdeira canadense. Então você é a brasileira que chegou por último, comentou a canadense, Leila, enquanto os serviçais serviam o primeiro prato. Ouvimos que você trabalha numa livraria. Como peculiar. Livrarias são lugares maravilhosos, respondeu Amina, escolhendo ignorar o tom condescendente. Claro, para quem gosta de poeira. Leila sorriu trocando olhares com a princesa. Mas deve ser refrescante para o príncipe conhecer alguém tão diferente. O resto da noite seguiu no mesmo tom, sorrisos educados escondendo comentários afiados. Amina comeu pouco, desconfortável com os olhares e sussurros. Quando o jantar terminou, o príncipe se levantou para um breve discurso. Agradeço a presença de todas. Nas próximas semanas, terei o prazer de conhecê-las individualmente, aprendendo sobre suas vidas, interesses e visões para o futuro. Najima se honra com a presença de mulheres tão extraordinárias sob nosso céu. Enquanto todos aplaudiam, Amina notou que, por um breve momento, o olhar do príncipe encontrou o seu através da mesa. Havia algo naqueles olhos, curiosidade talvez, que a deixou inquieta. Ao retornar para seu quarto, encontrou um bilhete sobre a mesa de cabeceira. Com caligrafia elegante, lia-se: Senhorita Samir, gostaria de convidá-la para um tour pela Biblioteca Real amanhã às 10 horas, sem protocolos ou formalidades, apenas livros e conversa. Karim. Amina releu o bilhete várias vezes, confusa. Por que o príncipe a convidaria para um encontro privado logo no primeiro dia? Seria algum tipo de teste, ou pior, uma armadilha para humilhá-la rapidamente e mandá-la de volta. Deitou-se na cama luxuosa, olhando para o teto ornamentado. Najima já não era o que esperava. E o príncipe Karim, definitivamente, não correspondia à imagem fria e calculista que havia imaginado. Fechou os olhos, sonhando com livros antigos, e olhos que pareciam enxergar além de sua fachada cuidadosamente construída. A Biblioteca Real de Najima era um tesouro escondido no coração do palácio.
Ocupava 3 andares interligados por escadas em espiral, com estantes que iam do chão ao teto, preenchidas por volumes que atravessavam séculos. Amina chegou pontualmente às 10 horas, usando jeans e uma camisa simples que trouxera do Brasil, seu pequeno ato de rebeldia contra as roupas formais que haviam sido colocadas em seu armário. O funcionário que a guiou até a entrada parecia surpreso com sua escolha de vestuário, mas não fez comentários. Ao abrir as portas ornamentadas, anunciou: "A senhorita Samir, Alteza." Amina entrou hesitante, os olhos imediatamente capturados pela vastidão literária. O príncipe Karim estava sentado em uma das mesas de leitura, vestindo roupas surpreendentemente casuais, calças escuras e uma camisa de mangas arregaçadas. Sem o peso das vestes cerimoniais, parecia mais jovem, quase acessível. "Pontual", observou ele, levantando-se. "E vejo que também preferiu o conforto à formalidade." Amina ajustou os óculos, nervosa. "Espero não ter ofendido." "Pelo contrário", interrompeu Karim com um sorriso genuíno. "É refrescante. As últimas semanas têm sido uma sucessão interminável de vestidos de gala e conversas ensaiadas." O príncipe gesticulou para que ela se aproximasse da mesa onde vários livros antigos estavam abertos. "Achei que gostaria de ver isso. São os registros da imigração najimiana do último século. Este", apontou para um volume encadernado em couro, "contém a história de sua família." Amina se aproximou, curiosidade superando o nervosismo. O livro mostrava uma árvore genealógica meticulosamente desenhada, com nomes em caligrafia árabe tradicional. "Isso é incrível", murmurou, reconhecendo o nome de seu pai, e acima, de seu avô que nunca conhecera. Seu bisavô, Tariq Samir, era conhecido por sua sabedoria, explicou Karim, virando algumas páginas, para mostrar anotações e fotografias antigas. Foi conselheiro durante a grande transição, quando Najima começou a abrir-se para o mundo. Meu pai nunca falou sobre isso. Algumas famílias que emigraram preferem deixar o passado para trás. Karim deu de ombros. Mas o Emirado nunca esquece seus filhos, não importa onde estejam. Durante as 2 horas seguintes, Amina se perdeu na história que nunca conhecera. O príncipe mostrou-lhe documentos, cartas e fotografias que traçavam a jornada de sua família desde Najima até o Brasil. Descobriu que seu bisavô fora um revolucionário gentil, defensor da educação para mulheres numa época em que isso era impensável na região. "Acho que herdei mais dele do que imaginava", comentou Amina, tocando uma fotografia amarelada onde um homem de barba grisalha sorria ao lado de uma estante de livros. "Sempre me senti deslocada na minha própria família." "Por quê?" perguntou Karim, observando-a com genuíno interesse. Amina hesitou. Não viera para compartilhar vulnerabilidades, muito menos com o homem que sua família pretendia manipular. "Digamos que não atendo às expectativas estéticas ou comportamentais", respondeu finalmente, ajustando os óculos. "Minha meia-irmã é quem brilha nos eventos sociais." "E você prefere brilhar entre os livros", completou Karim, não como uma pergunta, mas uma constatação. Ele se levantou. Caminhando até uma das estantes mais altas, "Nádia me disse que você trabalha numa livraria em São Paulo." "Sim, especializada em literatura do Oriente Médio", confirmou surpresa que ele soubesse desse detalhe. "É um trabalho modesto, mas me permite estar cercada do que amo." "Nada que envolva livros é modesto", respondeu Karim, retornando com um volume antigo. Este é um dos primeiros livros impressos em Najima, uma coletânea de poemas sobre o deserto. Pensei que gostaria de vê-lo. Enquanto folheava o livro precioso, Amina percebeu que o príncipe a estudava com um olhar pensativo. "Posso perguntar algo pessoal, Alteza?" "Karim", ele assentiu, curioso. "Por que estou aqui? Quero dizer, entre princesas europeias e herdeiras de fortunas, por que convidar a filha desajeitada de um comerciante de tapetes?" Karim sorriu, sentando-se na borda da mesa. "E se eu disser que estou mais interessado em mentes que apreciam poesia antiga do que em linhagens reais?" "Eu diria que isso soa como uma resposta diplomática", retrucou Amina, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O príncipe riu, um som genuíno que ecoou entre as estantes. "Justo. A verdade, Amina Samir, é que estas seleções", ele fez um gesto de aspas no ar, "são parte de uma tradição que preciso honrar.
O conselho exige que eu encontre uma esposa que fortaleça nossas alianças. Mas dentro desta obrigação busquei alguma liberdade. Como assim? Insisti que as convidadas não fossem apenas as óbvias. Quis conhecer mulheres de diferentes contextos, com diferentes perspectivas, explicou Karim. Najima está mudando. Precisamos de líderes que entendam tanto nossa tradição quanto o mundo contemporâneo. Amina o estudou, tentando decifrar se havia sinceridade por trás daquelas palavras. Então sou um experimento social? É uma convidada de honra, corrigiu ele, segurando seu olhar. Como todas as outras. A diferença é que você parece ser a única que não está tentando me impressionar a cada frase. O comentário a pegou desprevenida. Estava ali para ser autêntica, sim, mas com o objetivo de ser dispensada rapidamente. O plano não incluía conversas sinceras sobre livros antigos e histórias familiares. Antes que pudesse elaborar uma resposta, a porta da biblioteca se abriu. Fátima, a assistente, entrou apressadamente. Perdão pela interrupção, Alteza. O conselho solicita sua presença imediata para a reunião sobre o projeto da nova universidade. Karim suspirou, o rosto retornando à expressão mais formal que Amina vira na noite anterior. Diga-lhes que estarei lá em 15 minutos, respondeu, voltando-se para Amina quando Fátima se retirou. O dever chama, infelizmente, mas gostaria de continuar nossa conversa. Talvez possamos jantar informalmente esta semana. Sim, seria agradável, respondeu, surpresa com o convite e ainda mais com sua própria aceitação. Excelente. Enquanto isso, sinta-se à vontade para visitar a biblioteca sempre que quiser. Deixarei instruções para que tenha acesso irrestrito. Após a saída do príncipe, Amina permaneceu entre as estantes, tentando processar o encontro inesperado. Nada estava saindo conforme o plano. O príncipe não era o tirano frívolo que sua família descrevera. E ela, sem perceber, começava a baixar suas defesas. Nas semanas seguintes, a rotina no palácio estabeleceu-se em uma mistura de eventos formais e momentos de relativa tranquilidade. As candidatas participavam de jantares, passeios e atividades culturais, sempre sob os olhares atentos do Conselho Real e da imprensa internacional, que acompanhava o processo de seleção com fascínio voraz. Amina encontrou refúgio na biblioteca, onde passava horas explorando tesouros literários, enquanto as outras competiam por atenção nos jardins e salões. Para sua surpresa, o príncipe frequentemente se juntava a ela nos momentos que conseguia escapar de suas obrigações. Conversavam sobre livros, filosofia e arte, discussões que fluíam com uma facilidade desconcertante. Você leu Garcia Marques? Perguntou ele certa tarde, enquanto discutiam influências literárias. Tenho fascínio pelo realismo mágico latino-americano. Cresci com 100 anos de solidão na cabeceira, respondeu Amina, animada. Minha mãe era professora de literatura. Isso explica muito sobre você, sorriu Karim. A familiaridade crescente entre eles não passou despercebida. Amina começou a notar olhares hostis das outras candidatas, especialmente de um trio liderado por Yasmin Al-Fayed, a herdeira do petróleo que se autodeclarara favorita desde o início. Olha só quem decidiu sair da toca, comentou Yasmin ao cruzar com Amina nos jardins. Achávamos que tinha se transformado em um rato de biblioteca. Os livros são melhor companhia que certas pessoas, respondeu Amina, tentando passar direto. Yasmin bloqueou seu caminho, acompanhada por Leila, a canadense, e Samira, filha de um diplomata libanês. Escute, brasileirinha. Não sei que jogo está jogando, mas notamos seus encontros privados com o príncipe. Yasmin aproximou-se ameaçadoramente. Talvez funcione por enquanto, essa pose de intelectual desinteressada, mas sabemos reconhecer uma caçadora de fortuna quando vemos uma. Não faço ideia do que está falando. Amina tentou contorná-las. Estamos observando você, sibilou Samira. Um passo em falso e garantiremos que volte para o Brasil na próxima conexão. O encontro deixou Amina abalada. No fundo, sabia que estava em território perigoso. O plano original de sua família havia ficado para trás. Agora navegava sem mapa em águas profundas. Na semana seguinte, durante um passeio a cavalo pelos arredores do palácio, o desastre que Yasmin tanto aguardava finalmente aconteceu. Amina, que nunca montara antes,
Aceitara o desafio apenas porque Karim insistira que era uma tradição najimiana. Quando o cavalo relinchou assustado por um movimento brusco, ela perdeu o equilíbrio e caiu espetacularmente, derrubando os óculos e rolando na areia. As risadas ecoaram imediatamente. Yasmin e seu grupo não fizeram esforço para disfarçar a satisfação, enquanto fotógrafos oficiais capturavam o momento humilhante. Amina sentiu o rosto queimando de vergonha, certa de que aquilo seria o fim de sua estadia. Para sua surpresa, Karim desmontou rapidamente e correu até ela, ignorando o protocolo. "Você está bem?" perguntou genuinamente preocupado, ajudando-a a levantar-se. "Apenas meu orgulho ferido", respondeu, tentando localizar os óculos na areia. Karim os encontrou primeiro, limpando-os cuidadosamente antes de entregá-los. "Sabe, meu avô costumava dizer que nunca confiasse em quem monta perfeitamente na primeira tentativa", comentou em voz alta, para que todos ouvissem. "Significa que gastaram tempo demais praticando algo apenas para impressionar os outros." Com essas palavras, ofereceu o braço a Amina e a conduziu de volta ao palácio a pé, abandonando o resto da comitiva e deixando Yasmin fulminando de raiva. Naquela noite, Amina recebeu um pacote em seu quarto, um par de óculos reserva e uma nota manuscrita. "Para a próxima queda, todos caímos antes de aprender a cavalgar de verdade. Jantar amanhã? Sem cavalos, prometo." Mas o gesto simples a tocou mais profundamente do que qualquer joia ou presente extravagante. Adormeceu pensando no sorriso do príncipe, no toque gentil de suas mãos ao entregar os óculos e na terrível constatação de que estava desenvolvendo sentimentos por alguém que estava completamente fora de seu alcance. O que Amina não sabia é que, enquanto ela lutava contra seus próprios sentimentos, um plano para destruí-la tomava forma nos cantos sombrios do palácio, orquestrado por pessoas que viam sua crescente proximidade com o príncipe como uma ameaça intolerável às suas próprias ambições. O jantar prometido aconteceu não nos salões formais do palácio, mas em um terraço privado com vista para o deserto. Amina chegou usando um vestido simples que trouxera do Brasil, o cabelo preso em um coque desajeitado que havia feito sem ajuda. Quando as portas se abriram, encontrou uma mesa íntima para dois, iluminada por lanternas tradicionais que criavam um ambiente acolhedor sob o céu estrelado de Najima. Karim a esperava, mais uma vez sem as vestes formais, parecendo quase um homem comum se não fosse pelo porte naturalmente régio. "Você está linda", disse ele, puxando a cadeira para que se sentasse. "Sem a ajuda de estilistas e maquiadores?" "Improvável", respondeu Amina com um sorriso nervoso. Justamente por isso, Karim serviu pessoalmente um chá aromático em xícaras delicadas. Não precisa de artifícios. O jantar fluiu com uma facilidade que continuava a surpreender Amina. Conversaram sobre literatura, política global e as mudanças que Karim tentava implementar em Najima. Ele falou de seus sonhos para o pequeno emirado: educação universal, oportunidades para mulheres, preservação da cultura enquanto abraçavam a modernidade. "Meu avô me ensinou que tradição sem evolução é estagnação", explicou, observando as estrelas. "Mas enfrento resistência considerável do Conselho de Anciãos. É difícil equilibrar expectativas tão diferentes", comentou Amina, compreendendo a pressão que ele suportava. "Especialmente quando algumas dessas expectativas incluem casar-me com alguém adequado aos olhos deles", acrescentou Karim, seu olhar fixando-se no dela. O coração de Amina acelerou. Haviam cuidadosamente evitado o tópico da seleção durante suas conversas, mantendo a ilusão de que eram apenas dois amigos compartilhando interesses comuns. "E o que seria adequado para você?", perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Karim colocou sua xícara sobre a mesa, pensativo. "Meu avô, em seu leito de despedida, me fez prometer uma coisa: que não repetiria os erros de nossos ancestrais casando por conveniência política. Ele me disse: encontre alguém que veja além da coroa, que questione suas certezas e que ame Najima não pelo poder, mas pelo seu povo. Parece um homem sábio. Era, e teria gostado muito de você.
Karim sorriu antes de continuar. Por isso insisti neste formato incomum de conhecer candidatas. Queria a chance de ver além das aparências, de encontrar alguém real em meio a tanto artifício. O silêncio que se seguiu carregava perguntas não formuladas. Amina ajustou os óculos, sentindo o peso de expectativas que nunca planejara carregar. Não vim para conquistar um príncipe, disse finalmente, decidindo-se pela honestidade. Na verdade, vim para ser rejeitada. Karim franziu a testa confuso. Como assim? Amina respirou fundo e contou tudo. O plano de sua madrasta, como fora enviada como um contraste desfavorável para preparar o caminho para Laila, a verdadeira joia da família. Para sua surpresa, Karim não pareceu chocado ou ofendido. Um sorriso compreensivo surgiu em seu rosto. Suspeitei que havia algo assim, confessou. Não é a primeira família a tentar manobras desse tipo. É por isso que insisto em conhecer pessoalmente cada candidata, sem intermediários. Você não está bravo? Com você? Não. Com quem a usou como peão? Definitivamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela levemente. Mas ironia das ironias, o plano deles falhou espetacularmente. Como assim? Perguntou Amina, consciente do calor que subia pelo seu rosto. Porque a isca improvavelmente se tornou a única pessoa neste palácio com quem posso ser eu mesmo. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados. Fátima apareceu, visivelmente constrangida por interromper o jantar privado. Alteza, perdoe-me, mas há um incidente na ala educacional que requer sua atenção urgente. Karim franziu o senho, levantando-se imediatamente. O que aconteceu? Um vazamento no laboratório de ciências, senhor. As crianças estão seguras, mas há danos significativos. Vou imediatamente, respondeu, virando-se para Amina com um olhar apologético. Perdoe-me. As escolas dentro do complexo palaciano são uma prioridade pessoal. Não precisa se desculpar, respondeu ela compreensiva. Espero que não seja nada grave. Enquanto o príncipe se afastava rapidamente, Amina permaneceu no terraço, contemplando as estrelas e a conversa que haviam compartilhado. Algo estava mudando dentro dela. Uma certeza crescente de que os sentimentos que floresciam não eram apenas unilaterais. Na manhã seguinte, um alvoroço tomou conta do palácio. Durante o café da manhã no salão principal, onde todas as candidatas se reuniam diariamente, Amina notou cochichos e olhares em sua direção, mais intensos que o habitual. O que está acontecendo? Perguntou a Nádia, que se juntou a ela na mesa. Não soube? Nádia parecia genuinamente surpresa. O bracelete real desapareceu. Uma relíquia de família com valor inestimável. Um frio percorreu a espinha de Amina. E isso tem algo a ver comigo? Alguns guardas estão dizendo que foram instruídos a revistar seus aposentos, respondeu Nádia, baixando a voz. Aparentemente houve uma denúncia anônima. Antes que pudesse processar a informação, 2 membros da segurança do palácio aproximaram-se da mesa. Senhorita Samir, precisamos que nos acompanhe, por favor. Amina levantou-se, consciente dos olhares que a seguiam. Do outro lado do salão, viu Yasmin e suas comparsas observando a cena com sorrisos mal disfarçados. Foi levada não aos seus aposentos, mas a uma sala de segurança, onde o chefe da guarda real a aguardava, com expressão severa. Senhorita Samir, lamento informar que o bracelete de safira, uma relíquia da família real há 12 gerações, foi encontrado em seus aposentos, escondido sob seu colchão durante uma inspeção de rotina. Isso é impossível, protestou Amina, sentindo o sangue gelar. Nunca vi tal bracelete, muito menos o roubei. As evidências são contundentes, continuou o guarda. Precisamos que explique como a joia chegou ao seu quarto. O interrogatório durou horas. Amina repetiu a verdade incansavelmente, mas via a descrença nos olhos de seus inquisidores. Era a palavra dela contra a evidência plantada. Quando pensava que a situação não poderia piorar, a porta se abriu e Karim entrou, acompanhado por um homem mais velho que Amina reconheceu como Zayed, o conselheiro-chefe. Alteza. O guarda fez uma reverência profunda. Estamos conduzindo a investigação conforme os protocolos. Karim observou a sala, seu olhar finalmente pousando em Amina. Por um terrível momento, ela temeu ver decepção naqueles olhos.
Em vez disso, encontrou uma calma calculada. Capitão, gostaria de ver as gravações de segurança da ala residencial das últimas 48 horas, solicitou Karim, sua voz não permitindo contestação. Gravações? O guarda pareceu subitamente desconfortável. Alteza, em casos de segurança interna, seguimos o procedimento padrão de interrogatório antes de... As gravações, capitão. Imediatamente, repetiu Karim em um tom que encerrou qualquer discussão. O guarda saiu apressadamente, deixando-os com o conselheiro Zayed, que observava Amina com expressão ilegível. Senhorita Samir, o conselheiro finalmente falou. Esta é uma acusação extremamente séria. O bracelete de safira é mais que uma joia. É um símbolo da continuidade da linhagem real. Nunca roubaria nada, muito menos algo de valor histórico, respondeu Amina, mantendo a compostura. Alguém está me incriminando. Karim, que estivera em silêncio, aproximou-se. Acredito em você, disse simplesmente, para choque do conselheiro. Alteza, a prudência recomenda. A prudência recomenda não condenar ninguém sem investigação adequada, interrompeu Karim. Especialmente quando tenho motivos para suspeitar de uma armação. O capitão retornou com um tablet, visivelmente nervoso. Alteza, há um problema com as gravações. Deixe-me adivinhar, disse Karim com ironia. As câmeras do corredor da senhorita Samir estavam misteriosamente desligadas durante o período exato em que o bracelete teria sido colocado em seus aposentos. O capitão empalideceu. Sim, Alteza. Parece ter havido uma falha técnica entre 2 horas e 4 horas da manhã. Interessante. Karim pegou o tablet. E suponho que ninguém pensou em verificar as câmeras dos corredores adjacentes ou do pátio central que oferecem vistas parciais da mesma área. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Verifique todas as câmeras disponíveis, capitão, ordenou Zayed, finalmente parecendo compreender a situação. Informe à equipe de investigação que o príncipe assumirá a supervisão pessoal deste caso. 3 horas mais tarde, Amina retornava aos seus aposentos, escoltada por Nádia. O bracelete havia sido encontrado em um cofre particular no quarto de Yasmin, após uma investigação completa, revelada pelas gravações de segurança secundárias. As imagens mostravam claramente Yasmin, Leila e Samira entrando no quarto de Amina durante a madrugada. Elas foram enviadas de volta a seus países, informou Nádia enquanto caminhavam pelos jardins. Meu primo estava furioso, mas de um jeito que nunca vi antes. Ele geralmente esconde bem suas emoções. Imagino o constrangimento que isso causou ao processo de seleção, comentou Amina, ainda abalada pela experiência. Na verdade, isso expôs problemas que precisavam ser tratados. Nádia sorriu enigmática. Karim vem questionando este formato de busca por uma esposa há anos. O incidente de hoje pode ter sido o empurrão final para mudanças significativas. Naquela noite, Amina encontrou outro bilhete em sua mesa de cabeceira. O deserto cura a alma. Amanhã ao amanhecer, se estiver disposta. Sem protocolos, sem outras pessoas. Apenas o céu, a areia e conversas honestas. K. Enquanto contemplava o convite, Amina percebeu que estava em uma encruzilhada. O plano original de sua família estava completamente esquecido. Agora enfrentava algo muito mais assustador. A possibilidade real de estar se apaixonando por um príncipe. E pior, a suspeita crescente de que ele poderia estar sentindo o mesmo. O que Soraya e Laila fariam quando descobrissem? E como reagiria o conselho de Najima ao saber que seu príncipe estava desenvolvendo sentimentos por uma plebeia brasileira sem conexões políticas ou fortuna? Decidiu aceitar o convite. O deserto, com sua vastidão impiedosa e beleza austera, parecia o cenário perfeito para finalmente enfrentar as verdades que ambos vinham evitando. O sol mal despontava no horizonte quando Amina encontrou Karim no pequeno pátio particular da ala leste. Ele vestia roupas tradicionais de deserto, túnica longa em tons terrosos, lenço protetor e botas de couro macio. Ao seu lado, 2 camelos já preparados para a jornada aguardavam pacientemente. Já andou de camelo antes? Perguntou ele, entregando-lhe um lenço similar ao seu. Considerando meu desempenho com cavalos, a resposta deveria ser óbvia. Respondeu Amina com um sorriso autoirônico. Karim riu.
ajudando-a a ajustar o lenço para proteger-se do sol e da areia. Camelos são mais fáceis, acredite. Eles fazem todo o trabalho. Você só precisa encontrar o ritmo e confiar. A saída foi discreta. Nenhum guarda os acompanhou além dos portões secundários que levavam diretamente ao deserto. Amina notou a ausência da habitual segurança. Não precisa de escolta? Hoje não sou o príncipe, respondeu Karim, ajudando-a a montar. Hoje sou apenas um najimiano, mostrando a uma visitante a verdadeira essência de nosso país. O deserto ao amanhecer era uma visão que Amina jamais esqueceria. As dunas infinitas brilhavam em tons dourados e âmbar, criando um oceano de areia que ondulava até o horizonte. O céu, de um azul impossível, parecia infinito sem nenhuma construção para interromper a linha perfeita onde terra e firmamento se encontravam. É inacreditável, murmurou ela, ajustando os óculos para absorver cada detalhe. Este é o verdadeiro coração de Nadima, disse Karim, guiando seu camelo ao lado do dela. Não os palácios ou as cidades modernas, mas este deserto que moldou nosso povo por milênios. Cavalgaram por quase 2 horas, conversando sobre as tradições beduínas, a flora resiliente que sobrevivia em condições extremas e as histórias antigas que as tribos nômades contavam sobre as constelações. Amina aprendeu a se movimentar com o balanço do camelo, encontrando uma confiança que nunca imaginou ter. Finalmente, chegaram a um pequeno oásis escondido entre dunas altas. Palmeiras ofereciam sombra, ao redor de uma pequena lagoa de água cristalina, e uma pequena tenda tradicional havia sido montada previamente. Meu refúgio particular, explicou Karim, ajudando-a a desmontar. Meu avô me mostrou este lugar quando eu tinha 12 anos. Disse que um governante precisa de um espaço onde possa ser apenas humano. Dentro da tenda simples, mas confortável, encontraram frutas frescas, água fresca em jarros de barro que a mantinham surpreendentemente gelada, e almofadas tradicionais dispostas sobre tapetes de intrincados padrões geométricos. Você planejou tudo isso? Perguntou Amina, impressionada com o cuidado nos detalhes. Zayed ajudou, admitiu Karim. Ele é um dos poucos que conhecem este lugar e entende sua importância para mim. Sentaram-se para um desjejum tranquilo, observando o sol subir no céu. O silêncio que compartilharam não era desconfortável, mas repleto de pensamentos não pronunciados que flutuavam entre eles como a brisa suave do deserto. Por que me trouxe aqui? Perguntou Amina finalmente, ajustando os óculos num gesto que Karim já reconhecia como seu sinal de nervosismo. O príncipe olhou para o horizonte, pensativo, porque aqui não existem paredes ouvindo, olhares julgando ou expectativas sufocando, respondeu com simplicidade. Aqui posso perguntar algo que não conseguiria no palácio. Amina sentiu o coração acelerar. E o que gostaria de perguntar? O que você quer, Amina? Karim virou-se para encará-la diretamente. Não o que sua família planejou, não o que as circunstâncias impuseram, mas o que você realmente deseja. A pergunta a pegou desprevenida. Há tanto tempo vivia tentando sobreviver às expectativas alheias que mal se permitira ter desejos próprios. Eu quero liberdade, respondeu finalmente. Liberdade para ser quem sou, sem constantes comparações ou lembranças de como sou inadequada. Quero fazer algo significativo, algo que importe. No Brasil, a pergunta carregava mais peso do que as simples palavras sugeriam. Amina hesitou. Não sei mais. Faz algumas semanas diria que sim, sem pensar 2 vezes. Agora Nadima não parece mais tão distante ou estranha, completou sentindo o rosto queimar. Encontrei coisas aqui que nunca imaginei encontrar. Que coisas? Insistiu Karim, aproximando-se ligeiramente. Conexão, propósito. Um sentimento de pertencimento que nunca tive, nem mesmo no país onde nasci. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. E encontrei você. O sorriso de Karim iluminou seu rosto inteiro. Também encontrei você, Amina Samir. No meio de toda essa encenação diplomática, encontrei alguém que me vê além do título, que discorda de mim sem medo, que valoriza conhecimento acima de aparências e que tropeça em cavalos com uma dignidade admirável. Ambos riram, a tensão suavizando momentaneamente. Mas existe um problema,
continuou Karim, tornando-se sério novamente. Minha posição não é apenas um título. É uma responsabilidade com séculos de tradição. O Conselho espera certas coisas. Um casamento estratégico sendo a principal delas, completou Amina. Sim, embora eu tenha certa autonomia, existem limites para o quanto posso desafiar as expectativas antes que isso se torne um problema de estabilidade política. Amina assentiu, compreendendo a complexidade da situação. E há mais, acrescentou ela. Recebi uma carta da minha madrasta ontem. O que dizia? Aparentemente, minha incompetência em ser rejeitada rapidamente está causando problemas. Amina ajustou os óculos desconfortável. Eles perceberam que algo inesperado está acontecendo e agora querem que eu use minha influência sobre você para obter vantagens comerciais. Karim franziu o senho. Que tipo de vantagens? Contratos exclusivos de importação, isenções fiscais, pequenos favores que somariam milhões. Ela respirou fundo. Se eu não cooperar, ameaçaram revelar supostos segredos comprometedores sobre minha mãe. Que segredos? Não há nenhum real, tenho certeza. Amina deu de ombros. Minha mãe era a pessoa mais íntegra que já conheci. Mas eles sabem que não posso arriscar que sua memória seja manchada. Karim se levantou, caminhando até a entrada da tenda para observar o horizonte, visivelmente perturbado. Isso é chantagem e extorsão. É a forma como minha madrasta sempre operou, disse Amina tristemente. Só não esperava que chegassem a esse ponto. Karim voltou a sentar-se ao seu lado, tomando suas mãos entre as dele. Já sabia disso, confessou ele, ou pelo menos suspeitava. Como? Tenho recursos de investigação consideráveis à minha disposição, explicou. Quando comecei a me interessar por você, pedi a Zayed que verificasse o histórico de sua família. Então sabe o tipo de pessoas que são. Sei que você é diferente deles. E sei que está sendo manipulada como um peão em jogos de poder que não escolheu jogar. Ele apertou suas mãos gentilmente. Não estou bravo com você, Amina. Estou furioso com quem tenta usar pessoas como instrumentos. O que farei? Perguntou ela, sentindo-se perdida. Se ignorar as ameaças, eles podem criar escândalos que afetarão não apenas a memória da minha mãe, mas também sua reputação. Enfrentaremos isso juntos, respondeu Karim com determinação. Mas primeiro preciso que você saiba de algo importante. Ele se levantou e pegou uma pequena caixa de madeira entalhada que estava em um canto da tenda. De dentro, retirou um documento envelhecido. Este é o testamento final de meu avô, explicou, entregando-o a Amina. Sua última vontade continha uma cláusula específica sobre meu casamento. Amina leu o documento cuidadosamente, seus olhos arregalando-se com cada linha. Ele estipulou que você deve casar por amor genuíno, não por arranjo político, murmurou surpresa, e que o conselho não pode interferir nessa escolha específica. Meu avô viveu um casamento arranjado infeliz. Não queria o mesmo para mim. Karim sorriu suavemente. Esta cláusula é juridicamente vinculante, parte de nossa Constituição moderna. O Conselho não pode anulá-la sem criar uma crise constitucional. Por que me mostrar isso agora? Porque quero que entenda que tenho escolha. E estou escolhendo seguir meu coração, respondeu segurando o olhar dela. Estou me apaixonando por você, Amina Samir. Não pela candidata à princesa, não pela representante de uma família com laços históricos, mas por você, exatamente como é. Amina sentiu o mundo girar. As palavras que secretamente desejara ouvir, mas que pareciam impossíveis, agora pairavam entre eles como uma promessa tangível. Eu também estou me apaixonando por você, confessou, a voz pouco mais que um sussurro. Isso me aterroriza, mas por quê? Porque nunca imaginei que alguém como você pudesse olhar para alguém como eu e ver algo valioso, respondeu com honestidade crua. Toda a minha vida fui a sombra, a inadequada, a que não vale o esforço. Karim tocou seu rosto suavemente. Então todos estavam cegos, disse com simplicidade. Porque eu vejo uma mulher extraordinária que encontrou força na gentileza, que busca conhecimento com paixão genuína e que enxerga além de títulos e fortunas. As lágrimas que Amina contivera por tanto tempo finalmente rolaram livres. Karim as secou com delicadeza, antes de se aproximar lentamente, dando tempo para que ela recuasse se quisesse.
Em vez disso, Amina fechou os olhos e eliminou a distância entre eles. Seu primeiro beijo foi gentil, uma promessa silenciosa selada sob o céu infinito do deserto, testemunhado apenas pelo vento que sussurrava entre as dunas. Quando retornaram ao palácio no final da tarde, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais um príncipe e uma candidata seguindo um roteiro pré-determinado, mas duas pessoas que haviam escolhido um ao outro, contra todas as expectativas. O que não sabiam era que, durante sua ausência, forças poderosas haviam se mobilizado para separar o que o deserto havia unido. Uma limusine negra com placas diplomáticas brasileiras cruzava os portões do palácio naquele exato momento, trazendo visitantes inesperados que ameaçavam destruir tudo que Amina e Karim haviam construído. Amina soube que algo estava errado no momento em que atravessaram o portão lateral do palácio. Fátima os esperava com expressão tensa, algo completamente fora de seu habitual profissionalismo impecável. Alteza, visitas inesperadas chegaram durante sua ausência, informou, lançando um olhar preocupado para Amina. Uma delegação brasileira solicitou audiência urgente. O estômago de Amina afundou. Conhecia bem o significado daquele timing perfeito. Minha família, murmurou sentindo o gosto amargo do pânico. Karim franziu o senho, sua postura mudando sutilmente. O jovem relaxado que cavalgara ao lado dela pelo deserto transformou-se novamente no governante de Najima, costas eretas e maxilar tenso. Quando chegaram? Perguntou ele a Fátima. Há aproximadamente 1 hora, Alteza. O conselheiro Zayed os recebeu e os acomodou na ala diplomática. E eles mencionaram o propósito desta visita repentina? Apenas que se tratava de um assunto familiar urgente, relacionado à senhorita Samir, respondeu Fátima, desviando o olhar. A senhora mais velha mencionou preocupações com a honra da família. Amina fechou os olhos brevemente. Soraya estava jogando baixo, como sempre. Preciso me preparar, disse ela, ajustando os óculos nervosamente. Se posso trocar de roupa antes de enfrentá-los? Ah, claro, respondeu Karim, tocando discretamente seu braço. Fátima, acompanhe a senhorita Samir aos seus aposentos e informe aos visitantes que os receberei em 1 hora no salão turquesa. Sim, Alteza. Enquanto caminhavam pelos corredores, Amina tentava processar a situação. Não era coincidência que sua família aparecesse justo agora, quando seu relacionamento com Karim começava a florescer. De alguma forma, haviam percebido que o plano original dera errado, e agora vinham para uma intervenção desesperada. Em seus aposentos, encontrou Nádia esperando, segurando um vestido tradicional najimiano de seda azul safira. Soube das visitas, disse a prima do príncipe sem preâmbulos. Achei que gostaria de estar preparada adequadamente. Como você. As paredes têm ouvidos, especialmente para a prima favorita do príncipe. Nádia sorriu, estendendo o vestido. Além disso, reconheço uma família oportunista quando vejo uma. Estava apenas esperando para ver quando apareceriam. Amina aceitou o vestido, grata pela aliada inesperada. Obrigada, Nádia. Não me agradeça ainda. Vista-se como uma najimiana hoje, aconselhou com um brilho estratégico no olhar. Mostre a eles que você não é mais apenas a garota que mandaram embora. 1 hora depois, Amina entrava no salão turquesa, um espaço formal usado para recepções diplomáticas. O vestido que Nádia trouxera caía perfeitamente, realçando sua silhueta de uma forma que nunca imaginara possível. Seus cabelos, geralmente indomáveis, haviam sido arranjados em um estilo elegante que incorporava elementos tradicionais najimanos com toques contemporâneos. Quando as portas se abriram, enfrentou exatamente o que temia. Soraya, Ibrahim e Laila, todos vestidos em suas melhores roupas de grife, claramente preparados para impressionar. A surpresa em seus rostos ao verem Amina transformada foi quase cômica. Amina! Ibrahim foi o primeiro a recuperar-se do choque. Você parece diferente. Estou diferente. Pai, respondeu ela, mantendo a compostura. Soraya avançou, seu sorriso falso mal escondendo a irritação. Querida, que surpresa encontrá-la ainda aqui. Viemos assim que recebemos notícias de que você poderia estar constrangida por permanecer tanto tempo.
Constrangida? Repetiu Amina, arqueando uma sobrancelha. Pelo contrário, nunca me senti tão bem-vinda em qualquer lugar. Laila, que observava o salão luxuoso com olhos cobiçosos, finalmente focou na meia-irmã. Então, os rumores são verdadeiros? Perguntou com desdém mal disfarçado. A patinha feia realmente encantou o príncipe? Antes que Amina pudesse responder, as portas principais se abriram e Karim entrou, acompanhado por Zayed e 2 membros do conselho. Vestia trajes formais que acentuavam sua autoridade, mas seu olhar, quando encontrou o de Amina, continha a mesma ternura que compartilharam no deserto. Bem-vindos. A Najima, saudou ele formalmente a família Samir. Compreendo que vieram por preocupação com sua parente. Ibrahim curvou-se exageradamente. Alteza, é uma honra indescritível. Viemos assim que soubemos que nossa amada Amina poderia estar causando inconveniências à sua seleção. Inconveniências? Repetiu Karim, com uma calma perigosa que Amina já reconhecia como sinal de sua ira controlada. O que meu marido quer dizer? Interveio Soraya, avançando com um sorriso calculado. É que tememos que Amina, com sua inexperiência em assuntos diplomáticos, possa estar permanecendo além do tempo apropriado, quando é evidente que outras candidatas seriam mais adequadas. Seu olhar deslizou para Laila, que imediatamente assumiu uma postura ensaiada, quase caricata em sua tentativa de parecer graciosa. Karim observou a cena com expressão neutra, anos de treinamento diplomático, escondendo seus verdadeiros pensamentos. Interessante que mencionem adequação, comentou ele, caminhando lentamente pelo salão. Justamente ontem discutia com meus conselheiros o que constitui uma parceira adequada para o governante de uma nação que busca equilibrar tradição e progresso. Soraya inclinou-se levemente para a frente. Ávida. Uma questão crucial sem dúvida, Alteza. Laila foi educada precisamente com esses valores em mente. Fluente em 5 idiomas, treinada em protocolo internacional com conexões nas melhores famílias de... Senhora Samir, interrompeu Karim suavemente. Talvez devêssemos discutir primeiro o verdadeiro motivo de sua visita. Um silêncio desconfortável caiu sobre o salão. Amina observava a família, reconhecendo os sinais sutis de nervosismo que tentavam esconder. O modo como Ibrahim passava repetidamente a mão pela barba, o tique nervoso no olho direito de Soraya, a forma como Laila ajustava continuamente o colar de pérolas. Não compreendo. Alteza, disse Soraya, tentando manter o controle da situação. Viemos apenas por preocupação familiar. Karim fez um gesto, e Zayed entregou-lhe um envelope. Talvez isto ajude a refrescar sua memória, disse o príncipe, retirando do envelope uma cópia impressa de um e-mail, uma comunicação enviada à senhorita Amina há 3 dias, exigindo que ela use sua suposta influência sobre mim para obter vantagens comerciais, sob ameaça de manchar a memória de sua falecida mãe. O rosto de Soraya empalideceu visivelmente, enquanto Ibrahim parecia prestes a desabar. Deve haver algum engano, balbuciou ele, lançando um olhar desesperado para a esposa. Não há engano. Senhor Samir, respondeu Karim, sua voz agora carregada de autoridade. Em Najima, levamos muito a sério tentativas de extorsão, chantagem e manipulação. Soraya recuperou-se rapidamente, anos de dissimulação vindo em seu auxílio. Alteza, claramente houve um mal-entendido. Qualquer comunicação enviada deve ter sido mal interpretada. Ela lançou um olhar fulminante para Amina. Nossa filha tem uma tendência a dramatizar situações. Sua enteada, corrigiu Amina, encontrando uma força que não sabia que possuía. E não há nada para interpretar erroneamente em ameaças explícitas. Laila, que estivera incomumente silenciosa, finalmente interveio. Mamãe, o que você fez? Perguntou, parecendo genuinamente chocada. A pergunta inesperada fez Soraya vacilar. Apenas o necessário para garantir o futuro da família, sibilou entre dentes. Algo que sua meia-irmã claramente não se importa em fazer, apesar de todas as oportunidades que demos a ela. Oportunidades? Repetiu Amina, incrédula. Como ser tratada como serviçal na própria casa? Como ser constantemente lembrada de que sou inadequada? Como ser enviada como uma piada cruel
para abrir caminho para Layla. A verdade crua pairou no ar, pesada e inescapável. Karim observava a interação com olhos atentos, deixando que o drama familiar se desenrolasse sem interferência. Já chega, declarou finalmente Ibrahim, surpreendendo a todos. Soraya, você prometeu que viríamos apenas verificar como Amina estava. Não sabia dessas ameaças, dessas manipulações. Não seja ingênuo, Ibrahim, respondeu Soraya com desprezo. Você sempre soube exatamente o que estava acontecendo. Apenas escolheu fechar os olhos porque era mais fácil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amina observava seu pai. Este homem que há tanto tempo abandonara sua responsabilidade parental, agora confrontado com as consequências de sua fraqueza. Eu sinto muito, disse ele finalmente, olhando para a filha com olhos marejados. Sua mãe nunca me perdoaria pelo que permiti que acontecesse. Antes que Amina pudesse responder, as portas laterais se abriram novamente e Nádia entrou apressadamente. Karim, perdoe a interrupção, mas há uma emergência na ala educacional. Um curto-circuito causou um pequeno incêndio na biblioteca infantil. O rosto do príncipe transformou-se imediatamente. As crianças? Todas em segurança nos dormitórios. Mas o fogo está se espalhando para a ala administrativa. Sem hesitação, Karim se dirigiu às portas, seguido por Zayed. Parou apenas para dizer: esta conversa não terminou. Permaneçam aqui até meu retorno. No momento em que as portas se fecharam atrás deles, Soraya voltou-se para Amina, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. Você arruinou tudo. Anos de planejamento, de preparação. Eu não fiz nada além de ser eu mesma, respondeu Amina calmamente. O erro foi achar que isso seria insuficiente. Leila, que observava a cena com crescente desconforto, finalmente se afastou da mãe. Amina está certa. Isso foi longe demais, mãe. Não quero fazer parte disso. Cale-se, menina ingrata, sibilou Soraya. Acha que chegamos até aqui para desistir agora? Nádia, que permanecera na sala, aproximou-se de Amina. O incêndio está na biblioteca infantil, murmurou. As crianças foram evacuadas, mas... Amina não precisou ouvir mais. Sem uma palavra, dirigiu-se às portas. Onde você pensa que vai? Gritou Soraya. Não terminamos nossa conversa. Sim, terminamos, respondeu Amina sem olhar para trás. Há coisas mais importantes que disputas familiares agora. Seguindo as instruções apressadas de Nádia, Amina correu pelos corredores do palácio em direção à ala educacional. Ao se aproximar, o cheiro de fumaça tornou-se cada vez mais forte. Guardas e funcionários corriam em todas as direções, carregando extintores e coordenando a resposta de emergência. Ao dobrar o último corredor, encontrou um cenário caótico. A fumaça espessa emergia de uma grande sala com portas de vidro, enquanto bombeiros tentavam controlar as chamas. Karim estava no centro da ação, dando instruções com autoridade calma. Todas as crianças foram evacuadas? Perguntou ele a um oficial. Sim, Alteza. Estão todas no pátio central com seus monitores, respondeu o homem antes de acrescentar hesitante. Mas há uma preocupação. A professora Ahmed diz que não consegue encontrar 5 crianças da turma de literatura. Acredita-se que possam ter se escondido na biblioteca anexa quando o alarme soou. O rosto de Karim empalideceu. A biblioteca anexa? Aquela conectada à sala de arquivos históricos? Ou exatamente, Alteza. As equipes de resgate estão se preparando para entrar, mas a visibilidade é praticamente zero. Amina avançou, reconhecendo o nome da sala. Visitara aquela biblioteca dias antes, durante uma de suas explorações solitárias pelo palácio. Lembrava-se perfeitamente da disposição. As estantes em U, os pequenos nichos de leitura onde crianças poderiam facilmente se esconder. Conheço o layout, disse ela, aproximando-se de Karim. Sei exatamente onde as crianças poderiam estar escondidas. Karim voltou-se para ela, surpreso com sua presença. Amina, é perigoso demais. Os bombeiros profissionais não conhecem os esconderijos como eu, interrompeu ela determinada. Encontrei 5 crianças lendo escondidas lá na semana passada, quando buscava textos sobre folclore najimiano. Sei onde procurar. Antes que qualquer um pudesse detê-la. Amina pegou um lenço molhado que um dos bombeiros segurava,
cobriu o nariz e a boca e correu para dentro da biblioteca enfumaçada. A visibilidade era praticamente nula, mas Amina conhecia o caminho. Abaixando-se para evitar a pior parte da fumaça, moveu-se instintivamente para o canto mais distante, onde nichos de leitura formavam pequenas cavernas entre as estantes. "Tem alguém aqui?" chamou tossindo contra o lenço. Um choro abafado respondeu. Seguindo o som, encontrou exatamente o que esperava. 5 crianças entre 6 e 8 anos, encolhidas no nicho mais afastado, abraçando livros contra o peito como se fossem escudos. "Venham comigo", disse Amina estendendo as mãos. "Precisamos sair daqui agora." A mais velha das crianças, uma menina de olhos escuros assustados, balançou a cabeça. "Temos medo. Não conseguimos ver o caminho." Amina sorriu através do pânico crescente, lembrando-se de suas próprias crises de ansiedade na infância. "Então faremos uma corrente. Todos de mãos dadas e eu guiarei vocês. Confiem em mim." As crianças trocaram olhares inseguros antes de assentirem lentamente. Formaram uma linha, mãos apertadas umas nas outras, com Amina à frente. "Mantenham-se abaixados e respirem através das roupas", instruiu ela, guiando-os pelo labirinto de estantes. A fumaça tornava-se mais densa a cada segundo, e Amina sentia os pulmões protestando. Seus óculos estavam embaçados, praticamente inúteis, mas ela seguiu em frente, orientando-se pela memória e pelo tato. Quando finalmente emergiram pela porta da biblioteca, foram recebidos por bombeiros, que rapidamente assumiram o cuidado das crianças. Amina cambaleou para fora, tossindo violentamente, os olhos lacrimejando pela irritação da fumaça. Braços fortes a ampararam antes que pudesse cair. Através da visão turva, reconheceu Karim, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação intensa. "Você poderia ter morrido", disse ele, a voz trêmula de emoção contida. "Elas precisavam de ajuda", respondeu Amina simplesmente, antes que outra onda de tosse a sacudisse. Médicos aproximaram-se, insistindo que ela recebesse oxigênio imediatamente. Enquanto era conduzida para a ambulância, Amina viu na entrada do corredor sua família observando a cena. Ibrahim paralisado em choque, Laila com uma expressão indecifrável e Soraya com algo próximo ao ódio no olhar. Naquele momento, compreendeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Horas depois, recuperando-se na ala médica do palácio, Amina recebeu uma visita inesperada. Leila entrou hesitante, parecendo deslocada e nervosa. "As crianças estão bem", informou sentando-se na beira da cama. "Todos estão falando do que você fez." Amina assentiu, a garganta ainda dolorida demais para falar muito. "Nunca pensei que você fosse tão..." Leila pausou procurando a palavra. "Corajosa." Um silêncio desconfortável instalou-se entre as meias-irmãs, que nunca realmente se conheceram. "Mamãe e papai estão discutindo", continuou Laila finalmente. "Nunca vi papai assim, tão furioso. Ele disse coisas sobre como tratamos você todos esses anos." Amina observou a meia-irmã, percebendo pela primeira vez a garota insegura por trás da fachada perfeita. "O que você quer, Laila?" Perguntou com voz rouca. "Realmente quer?" A pergunta pegou a jovem de surpresa. "Eu não sei mais", respondeu com sinceridade inesperada. "Sempre achei que queria ser princesa, ter poder, ser admirada. Mas vendo você hoje, arriscando sua vida por crianças que mal conhece, percebi que não sei o que significa realmente importar-se com algo além de aparências." Antes que Amina pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Karim entrou, seguido por Zayed e 2 membros do conselho. Seus rostos graves indicavam que decisões importantes haviam sido tomadas. O momento da verdade finalmente chegara. 6 meses depois. O grande salão do palácio de Nadima estava transformado. As pesadas cortinas haviam sido substituídas por tecidos diáfanos que permitiam a entrada da luz dourada do final da tarde. Flores do deserto, conhecidas por sua raridade e beleza, decoravam cada coluna e mesa. Não era a opulência ostensiva que tradicionalmente marcava as celebrações reais, mas uma elegância serena que refletia os novos valores do emirado. Amina observava tudo da sacada privada.
ajustando nervosamente os óculos novos, que Karim insistira em presentear-lhe, feitos por artesãos najimanos, que combinaram tecnologia moderna com designs tradicionais. O vestido que usava, em tons de azul profundo com detalhes dourados, havia sido desenhado colaborativamente por estilistas brasileiros e najimanos, uma ponte entre dois mundos, assim como ela mesma se tornara. Nervosa, a voz de Nádia soou atrás dela. Aterrorizada seria mais preciso, respondeu Amina com um sorriso trêmulo. Bobagem. Você enfrentou um incêndio, uma conspiração palaciana e a fúria da sua madrasta. Uma cerimônia de casamento é fichinha depois disso. Amina riu, sentindo parte da tensão dissipar-se. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e mudanças. Após o incêndio e seu ato de bravura, o conselho de Najima havia se dividido. Os membros mais conservadores horrorizados com a ideia de uma plebeia estrangeira como consorte real, os progressistas impressionados com sua coragem e integridade. Karim enfrentara a oposição com uma determinação tranquila que surpreendeu até seus mais antigos conselheiros. Apresentou o testamento de seu avô, reafirmou sua autoridade constitucional e, em um movimento inesperado, propôs um referendo popular sobre as reformas que planejava implementar, incluindo a modernização dos critérios para a escolha da consorte real. O povo de Najima, que acompanhara avidamente a história da brasileira que salvou as crianças, respondeu com um apoio esmagador. As crianças estão prontas? Perguntou Amina, ajustando pela 100ª vez o arranjo de flores que prendia parcialmente seus cabelos. Ensaiadas e ansiosas, confirmou Nádia. Especialmente Leila. Ela não para de falar que vai caminhar com a princesa corajosa. Amina sorriu. Leila era uma das crianças que resgatara do incêndio, agora uma presença constante em sua vida. As 5 crianças salvas teriam papel especial na cerimônia. Uma quebra significativa no protocolo tradicional, mas uma que simbolizava perfeitamente os novos valores de Najima. Um suave bater na porta anunciou outra visita. Ibrahim entrou hesitante, quase irreconhecível em sua postura humilde. Está na hora, disse ele, a voz embargada pela emoção. Se ainda me permitir a honra de acompanhá-la. Os meses desde o confronto no palácio haviam trazido mudanças profundas também para a família Samir. Soraya retornara ao Brasil imediatamente após ser confrontada com evidências de suas manipulações, levando consigo apenas seu orgulho ferido. Ibrahim, finalmente livre da influência tóxica da esposa, iniciara o doloroso processo de reconciliação com a filha que negligenciara por tantos anos. Você pode me acompanhar. Pai, respondeu Amina suavemente. Era um começo frágil, uma ponte ainda em construção, mas um que ambos estavam determinados a fortalecer. Laila, para surpresa de todos, optara por permanecer em Najima, aceitando a oferta de Karim para estudar na nova universidade que estava sendo construída. Quero encontrar meu próprio caminho, explicara a meia-irmã. Longe da sombra da nossa família. Hoje ela aguardava no salão não como rival, mas como parte da família que Amina escolhera manter em sua vida. Quando as portas do grande salão se abriram, Amina foi recebida não pelo silêncio reverente das cerimônias tradicionais, mas por sorrisos calorosos e murmúrios de aprovação. O caminho até o altar onde Karim a esperava não era ladeado apenas por dignitários e nobres, mas também por crianças das escolas do palácio, funcionários e cidadãos comuns de Najima que haviam sido convidados para representar todos os setores da sociedade. Karim, vestido com uma mistura elegante de trajes tradicionais e modernos, a observava com olhos que não escondiam a admiração e o amor. Ao seu lado, Zayed, agora conselheiro-chefe, sorria com aprovação, outro aliado conquistado pela autenticidade e inteligência de Amina. A cerimônia combinava elementos das culturas brasileira e najimiana, incluindo votos em português e árabe. Quando chegou o momento de trocar as alianças, não foram joias ostensivas que selaram a união, mas anéis simples gravados com um verso de poesia que ambos amavam. No deserto, encontramos a verdade que a cidade esconde. Eu, Karim Al-Farhad, recebo você, Amina Samir, não como súdita, não como consorte,
Mas como parceira igual em todas as jornadas que o destino nos reservar, declarou o príncipe, sua voz clara ecoando pelo salão. Prometo honrar não apenas sua força, mas também suas vulnerabilidades, não apenas sua sabedoria, mas também suas dúvidas. Amina, com lágrimas contidas, respondeu: Eu, Amina Samir, recebo você, Karim Al-Fahad, não como príncipe, não como governante, mas como homem que enxergou valor onde outros viram inadequação. Prometo caminhar ao seu lado como igual, desafiando-o quando necessário, apoiando-o sempre, construindo juntos um futuro onde a autenticidade supere aparências. Quando o celebrante os declarou oficialmente unidos, a tradição exigia um beijo casto e contido. Em vez disso, para deleite dos convidados mais jovens e choque dos tradicionalistas, Karim puxou Amina para um abraço caloroso e um beijo que falava de um amor que transcendia protocolos. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para Nadima. A nova princesa consorte não se contentou com o papel decorativo que a tradição reservava. Com o apoio inabalável de Karim, Amina estabeleceu programas de incentivo à leitura, supervisionou a expansão da Biblioteca Real para acesso público e tornou-se porta-voz apaixonada pela educação feminina no Oriente Médio. A biblioteca onde se conheceram tornou-se o centro de um ambicioso projeto cultural, atraindo estudiosos e artistas de todo o mundo. As crianças resgatadas do incêndio recebiam atenção especial, cada uma sendo incentivada a desenvolver seus talentos únicos sob a tutela da princesa que arriscara a vida por elas. Nas noites tranquilas, quando as obrigações oficiais terminavam, Karim e Amina escapavam para o pequeno oásis no deserto, seu refúgio particular, onde podiam ser apenas um homem e uma mulher apaixonados, sem o peso das coroas ou expectativas. Numa dessas noites, sob o céu estrelado de Najima, Amina compartilhou a notícia que guardara por semanas. Estamos esperando um bebê, disse ela, guiando a mão de Karim para seu ventre ainda plano. Nosso próprio milagre no deserto. A alegria no rosto de Karim iluminou a noite mais que todas as estrelas. Juntos, fizeram planos para a criança que carregaria o melhor de dois mundos, livre das amarras que quase os separaram, herdeira não apenas de um trono, mas de uma visão renovada de liderança e humanidade. 6 meses depois, sob a luz suave do amanhecer no deserto, nasceu uma menina de olhos intensos como o pai e sorriso gentil como a mãe. Chamaram-na Luz, em homenagem à claridade que ambos encontraram um no outro quando tudo parecia sombrio. E assim, o que começara como uma piada cruel, enviar a filha feia ao sheik como troça, transformou-se na mais bela história de amor que Najima conhecera em gerações. Não por causa de beleza superficial ou conexões políticas, mas pela coragem de duas pessoas que escolheram autenticidade acima de aparências e amor acima de tradições vazias. Nas noites de lua cheia, quando o deserto resplandece em prata e mistério, conta-se que a princesa Amina ainda pode ser vista caminhando de mãos dadas com seu príncipe entre as dunas, seus óculos refletindo as estrelas, provando que às vezes os contos de fadas mais verdadeiros não começam com "era uma vez", mas com a coragem de ser exatamente quem se é,